Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas explicações visuais. Hoje a nossa jornada é, sinceramente, fascinante. Vamos desconstruir, pedaço por pedaço, uma única imagem de Maceió. Mas olha, não se enganem, não é apenas uma foto bonita, ela carrega um peso narrativo gigantesco. É um registro que mostra aquele embate dramático e ao mesmo tempo lindíssimo entre a força implacável da natureza e o avanço constante do desenvolvimento urbano. É a nossa chance de ver de camarote como o mundo orgânico e o construído dividem o mesmíssimo espaço. A premissa de hoje é basicamente esta: uma fotografia. Dois mundos inteiramente diferentes. É uma fração de segundo capturada pela lente, mas que abriga duas realidades que até parecem ser de planetas distintos. A nossa intenção aqui é justamente ler essa paisagem, entender as forças contrastantes que moldam as nossas cidades. Não é só olhar, é realmente enxergar a história geográfica ali presente. Dando uma boa olhada nessa imagem agora. A gente vê uma vista de Maceió onde a floresta densa encontra o horizonte moderno. Vamos fazer uma pausa rápida e só absorver a escala colossal disso tudo. A composição praticamente puxa o nosso olhar daquela vegetação super densa bem na frente até os prédios imponentes marcando o horizonte lá atrás. Tem um oceano de folhagens que parece querer engolir toda aquela estrutura branca ao longe. O mais interessante é que essa vista encapsula um dilema urbano global: como expandir sem destruir o mundo natural. Então, vamos mergulhar na parte 1 da nossa análise, visualizando a divisão natureza versus concreto. Colocando as coisas lado a lado, a diferença grita aos olhos. A gente tem do lado esquerdo esse dossel orgânico. É caótico, exuberante, cheio de curvas naturais e pintado com tons de verde que parecem infinitos. Nenhuma folha é igual à outra. E, em oposição direta do lado direito, a gente vê a arquitetura geométrica. Rígida, branca, totalmente focada na ordem planeada e cheia de ângulos agudos. É literalmente a biologia pura batendo de frente com a engenharia exata. O que nos leva à parte 2, o primeiro plano indomado, essa verdadeira tapeçaria biológica. Para entender a magnitude desse contraste, a gente precisa focar na base que sustenta toda a cena. As características dessa paisagem natural são espetaculares. Temos aquelas folhas de palmeira enormes, super detalhadas, árvores de folhas largas tão densas que formam grupos parecendo nuvens de vegetação. E tem a topografia, que não é reta, é uma superfície verde ondulante. É uma paleta incrivelmente rica de verdes profundos e brilhantes. Isso aqui é um fragmento resistente da Mata Atlântica, um mar verde em movimento, cheio de vida. Isso ilustra perfeitamente o denso caos orgânico do dossel tropical que ocupa o primeiro plano. Olhando só para essa parte, a sensação é de estar diante de uma área completamente intocada, sabe? Uma selva vibrante, pulsando logo ali. A densidade é tanta que o nosso olhar nem consegue chegar no solo. A vida vegetal domina 100% do espaço visual. Agora, mudando um pouco o foco, vamos para a parte 3, o horizonte de concreto em ascensão e a ordem em meio ao caos. Porque paisagem não é só selva, claro. Focando no elemento humano naquela cidade moderna ao longe, os contrastes saltam ainda mais quando a gente compara os elementos visuais. Pensemos nas formas dominantes. A gente sai das folhas fluidas e arredondadas do mundo natural direto para os telhados planos e blocos residenciais retangulares do mundo urbano. As cores saem dos verdes ricos para as fachadas brancas e rígidas de concreto. E a verticalidade. Enquanto as árvores acompanham as colinas variando de altura de forma super orgânica, a cidade crava uma torre de comunicação imponente perfurando o céu com total precisão matemática. Observando essas torres geométricas e rígidas se erguendo sobre as colinas, a gente nota como elas exigem atenção. Mesmo lá no fundo, elas afirmam a presença humana. É como um lembrete visual super forte de que a civilização e a densidade populacional estão marcando o território, criando um contraste irrevogável com as formas suaves da natureza ao redor. E chegamos na parte 4, a fronteira do contraste, onde dois mundos colidem. Focando bem na linha divisória, naquele ponto exato onde as árvores terminam e os prédios começam, a sensação se resume a uma frase fantástica: uma cidade emergindo da selva. Tem uma tensão incrível nesse encontro. Olhando as copas das árvores e as bases invisíveis dos edifícios, dá a ilusão de que a cidade não foi construída, mas sim que está literalmente brotando da terra, lutando por cada centímetro de espaço contra o verde que tenta engolir tudo. E o que amolda essa fronteira é a tela atmosférica lá em cima. O céu não é só um espaço vazio. Ele tem aquelas nuvens brancas, fofas e umas sombras cinzentas bem pesadas que insinuam um clima super dinâmico, bem característico da região. As manchas de céu azul brilhante funcionam como um pano de fundo extremamente dramático para essa divisão entre urbano e natureza.
e segurou a foto, dando uma sensação de movimento para esse embate gigante. Por fim, a parte 5, uma coexistência delicada, onde olhamos para o panorama geral. Recuando um pouco e olhando todo, a gente vê o frágil equilíbrio entre o desenvolvimento urbano e o ambiente natural de Maceió. Essa imagem vira quase um mapa de dois mundos colidindo. A natureza no primeiro plano tem um peso visual enorme, mostrando uma resiliência incrível, mas aquela pegada urbana lá no fundo, cada vez mais espalhada e solidificada, mostra a marcha constante do desenvolvimento. A urgência aqui é muito real. Cada novo bloco de concreto que sobe altera essa relação de forças. Manter esse mar verde intacto não é só bonito, é absolutamente vital para a saúde e para a identidade da própria paisagem. E isso nos deixa com uma pergunta incrivelmente provocativa. A cidade cede à floresta ou a floresta eventualmente se renderá ao concreto? É uma tensão que não tem resposta fácil, mas que transforma essa fotografia numa aula indispensável sobre o espaço em que habitamos e o impacto das nossas escolhas. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por nos acompanharem mais essa explicação visual e continuem sempre de olhos bem abertos aos contrastes ao nosso redor. Até à próxima.